saúdo a todos na paz de Cristo. Amém. Às vezes eu sempre imaginava esse momento, né, que a pastora via nas orações dela que um dia ela iria viver testemunhando aquilo que Deus fez na minha vida. Eu comparo o que aconteceu na minha vida. Se nós pegarmos lá em Lucas capítulo 15, o filho pródigo. E então, na minha vida, aconteceu o que aconteceu com o filho pródigo. Só que eu não cheguei a pedir a herança para o meu pai, não cheguei a pegar as riquezas, mas, infelizmente, eu fiz aquilo que o filho pródigo fez. Saiu pelo mundo e quis viver uma vida mundana. E nesse viver essa vida mundana, eu deixei a minha casa, eu deixei a minha esposa, eu deixei os meus filhos e fui me aventurar. Mas eu nunca perdi o temor a Deus, eu nunca perdi a minha fé em Deus. E mesmo com todas essas turbulências, com todos esses desencontros, mas eu sempre procurei ser um bom pai, um bom esposo, não mais, porque a partir do momento em que eu abandonei a minha esposa, eu já não podia assim me considerar. Mas eu nunca os desamparei, né, meu amor? E também eu pedia para Deus, eu sabia que eu estava errado, eu sabia que eu estava vivendo do erro, mas eu pedia para Deus para que Ele não colocasse no meu coração sentimentos ruins, que Ele não apagasse do meu coração o amor pela minha família. E aí, durante todo esse tempo, foram 9 anos em que eu fiquei vivendo essa vida. E aí eu sei também, pastora, que muitos joelhos se dobravam, muitas orações. E eu, mesmo a minha mãe também, quando estava viva, né, eu sabia das orações. E nesse tempo, eu percebia que tanto as orações de vocês, quanto o amor que vocês nunca perderam por mim, muitas vezes me livraram da morte. Um dia, a pastora mesmo Iraci me disse que o inimigo queria ceifar a minha vida. E não uma vez, nem uma, 2 vezes, nem 3 vezes, mas várias vezes, eu sentia que o inimigo estava querendo se apoderar de mim. Vou contar dois casos assim que ficou mais marcantes na minha vida. Foi eu, quando saí de casa, fui para Campo Grande, mas assim, a cada 15 dias, uma vez por mês, eu vinha para Itaporã. E eu tinha esse contato com a Sandra, eu nunca perdi esse contato com a Sandra, e nem com os meus filhos. E um dia eu vinha vindo de Campo Grande na estrada, e durante todas as vezes que eu estava vindo, eu sempre tinha o costume de ir rezando, né? O crente diz orar, mas nós rezamos. E aquele dia que eu vim de Campo Grande, eu não rezei, eu não orei.
Mas alguma coisa apertava o meu coração, alguma coisa me agoniava. E aí, num determinado ponto da estrada, eu distraído, vinha de caminhonete, perto de uma curva, eu abri para podar. Quando eu abri para podar, vinha uma carreta de encontro. E experiência de estrada eu tenho sobrando, né? E aí eu sabia que eu, humanamente, o motorista Jaime, não conseguiria colocar aquela caminhonete atrás do carro que eu abri para podar, para que a carreta passasse. E aí, se tem uma vez que eu senti a mão de Deus, pastor, sobre mim, parece que foi assim: Deus pegou a caminhonete e colocou atrás do outro carro e a carreta passou. E aí, eu senti a mão de Deus sobre mim naquele momento. Outro dia, eu estava na chácara e algumas vezes eu teimava e aquela noite eu quis dormir na chácara. E aí a Sandra e o Felipe, não sei se o Gustavo ainda estava em casa, agora não me recordo. E aí eu fui para a chácara dormir. Eu nunca escutava barulhos na chácara. E aquela noite era um barulho atrás de outro barulho. E aquilo foi me apertando o coração, e aquilo foi me dando um desespero, um medo. E eu deitava na cama e alguma coisa me apunhalava, alguma coisa me apertava. E a agonia foi tanta, pastora, o medo foi tanto, a tentação foi tão grande, que chegou um momento que eu liguei para a Sandra, falei: tem como você vir aqui na chácara? O que foi que aconteceu? Não, tem como você vir aqui na chácara? Mas o que foi? Me fala. Calma, eu só estou pedindo para você vir aqui, eu preciso de vocês aqui agora. E aí a Sandra chegou, a Sandra e os meus filhos, eu não me recordo qual deles que era. O que foi? Falei: alguma coisa estava querendo tirar a minha vida nesta noite. E aí a Sandra pegou, me levou para casa. E lá, quando eu cheguei em casa, pastora, como se fosse soprou o vento da paz, o vento da calma, e eu consegui deitar e dormir sem que nada mais me atormentasse. Digo isso porque, para mostrar para vocês que, mesmo quando nós estamos vivendo no pecado, mesmo quando nós nos distanciamos de Deus, Ele nunca nos abandona. Ele sempre está nos protegendo, nos guardando, nos livrando, nos mostrando o caminho, nos mostrando que aquilo está errado. A vida que eu vivia, o humano achava que era a coisa mais normal do mundo. Mas dentro de mim, meu coração, meu ser, meu espírito, eu não tinha uma paz, eu não tinha uma tranquilidade. Por quê? Porque eu sabia que eu estava vivendo errado. E eu não era nenhum desconhecedor da palavra. Eu conhecia a palavra, eu vivia a palavra, eu preguei a palavra. E aí, eu estava vivendo aquilo numa ilusão que o mundo tentava colocar na minha vida. Eu não sei quanto tempo, pastor, eu tenho, mas se eu não puder falar, a senhora pode me cortar a hora que for para parar, porque se fosse contar, nós ficaríamos muito tempo aqui. Mas antes disso, eu era pregador da igreja. Eu pregava na igreja.
E aí, nas minhas pregações, às vezes, pastor, eu brincava, e a Sandra estava presente nessas pregações, e eu dizia o seguinte, que se um dia eu fosse casar de novo, eu iria casar com a dona Sandra. E aí, vou resumir aqui um pouco do que aconteceu nesse período. O inimigo, ele foi tão furioso na minha vida, que ele entrou de tal maneira que eu cheguei a pedir o divórcio para minha esposa. Nós divorciamos no papel, fomos no cartório, tudo, a certidão de nascimento nossa, estava lá a verbação de divórcio. Mas eu via que Deus, sempre mesmo nisso, pastora, Deus colocava a mão sobre nós. E aí, tanto é que na nossa separação, no nosso divórcio, Deus não permitiu nem que a Sandra tirasse o meu sobrenome. Quando nós fomos fazer as contas, vamos dividir a casa, vamos dividir isso, vamos dividir o carro, vamos dividir o bem. E aí, Deus colocava a mão sobre, mesmo no divórcio, mas Deus nos amparava, Deus nos protegia. E aí, apenas dos bens que nós tínhamos quando ainda estava casado com a Sandra, Deus permitiu, pastor, irmãos, que o inimigo não tomasse nada de nós, que o inimigo não destruísse nem os bens materiais. E isso era o quê? Era o carinho de Deus, era o zelo de Deus, era a mão de Deus, não pesando sobre nós, mas nos abençoando. Nem mesmo nas economias que a Sandra tinha, eu quis mexer, eu quis influenciar. Por quê? Porque eu sabia que era Deus agindo nas nossas vidas. E aí, quis o destino, quis a vontade de Deus, que nós nos reaproximássemos novamente. E aí, aquilo que eu sempre pregava, e a palavra tem poder, por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós profetizamos da nossa boca. Ainda bem que eu profetizei algo bom, ainda bem que eu profetizei algo para a construção. E aí, o ano passado, no dia 14, não lembro agora, mas estava desculpado. Mas no ano passado, em novembro, dezembro, não faz pergunta difícil. Mas aí o que acontece? Quando foi lá pelo final de 2024, Deus pesou a mão sobre mim. E aí foi assim como algo que chega. Até aqui você se divertiu, até aqui você desfrutou dessa vida que você quis desfrutar. E aí veio aonde Deus falou: é hora de você voltar para casa. E eu tinha vários lugares para ir quando eu não tinha lugar para ir. Qual foi o primeiro lugar que Deus me mostrou? Você tem a sua casa, você tem a sua família, é para lá que você tem que ir. Liguei para a Sandra, falei: depois a gente conversa, não me pergunta nada, eu só estou falando para você que eu estou indo para casa. E para a honra e glória do Senhor, foi o retorno definitivo. De lá para cá nós estamos juntos, de lá para cá Deus nos abençoou com mais bens, né? O retorno, hoje eu posso falar que eu já reconquistei o amor dos meus filhos, o amor da minha esposa não, porque eu nunca perdi, apesar de estar vivendo. Eu já pedi perdão para ela, mas eu vou pedir.
vivendo uma vida que ela sabia que eu vivia uma vida regrada, na vida mundana. Mas eu sabia que ela nunca perdeu o amor dela por mim. E quantas madrugadas, quantas noites mal dormidas, com os joelhos dobrados em oração, para que um dia aquele que Deus tinha confiado para ela voltasse. E vocês conheceram a Sandra aqui nessa igreja, e o culpado fui eu. Né, pastor? A culpa é minha. Porque se eu não tivesse abandonado a Sandra, se eu não tivesse ido viver uma vida mundana, a Sandra não precisaria ter vindo aqui, pastora, né? Para buscar apoio, para buscar a oração da pastora. E eu imagino o desespero que foi, a tristeza no coração da Sandra, porque ela buscava recursos, aonde ela achava uma luz, ela procurava. E o que eu quero testemunhar para vocês nesta noite, pela oração da Sandra, pelo joelho dobrado da Sandra, nas madrugadas, pelas campanhas que junto com a pastora, né, pastora aí, e a pastora falava, um dia você vai saber por que você está voltando. Não duvide. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Teríamos muitos outros motivos, né? Muitas outras palavras para dizer para vocês. Quem sabe, pastor, uma próxima oportunidade. Mas o que eu quero deixar para vocês nesta noite, por mais que você acha que você pode alguma coisa, perante Deus você não é nada. Por mais que você ache que as alegrias mundanas vão te oferecer alguma coisa, não. É tudo vão, é tudo vago, é tudo sem valor. Por isso que a palavra de Deus nos diz assim: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Por quê? Porque a riqueza o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem come. Mas aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, amados irmãos, amadas irmãs, que no erro desse irmão, no desvio de conduta desse irmão, vocês se fortaleçam para que não caiam. Porque nas minhas pregações, eu sempre dizia assim: procure para não cair, porque para se levantar é difícil. E eu demorei 8 anos para me levantar. Eu demorei 8 anos para ver, perdão da palavra, a cacaca que eu tinha feito, a burrice que eu tinha feito, o mal que eu tinha cometido para minha família. Hoje Deus reconstrói a minha casa. Hoje Deus reconstrói a minha família. Hoje, graças a Deus, eu consigo abraçar o meu filho, eu consigo ser abraçado pelo meu filho, eu consigo conviver com o meu filho, aquilo que eu tinha perdido. Com o Gustavo mais velho, nem tanto, porque volta e meia nós trabalhamos junto na marcenaria. Mas o Felipe, ele era mais afastado, mais quieto, mais tímido. E eu sentia que eu tinha como se fosse